Bom, para quem gosta de assistir filmes, quando a gente assiste um filme pela segunda ou pela terceira vez, geralmente a gente pega detalhes que a gente não havia percebido antes. Quem gosta de ler, né, quando lê um livro e o lê pela segunda vez, consegue capturar detalhes também da história que não tinha percebido antes. E às vezes até muda um pouco a interpretação, né? Mas isso é para quem gosta de ler, porque quem não gosta não lê nem a primeira vez, né? Como é que vai ler a segunda? Eu sou desse tipo, do que assiste um filme várias vezes, do que lê o mesmo livro várias vezes também. E nessa linha, eu gostaria de compartilhar com vocês hoje o seguinte. Eu tenho dito já algumas vezes, quando eu tenho tido a oportunidade de ministrar a palavra, que não adianta a gente ler a Bíblia 5 vezes no ano, se a gente não tentar aplicar os princípios e os ensinamentos que tem aqui na nossa vida. A gente precisa ler e aplicar. A quantidade de vezes que você lê a Bíblia não importa. O que importa é o quanto dela você aplica na sua vida. Mas para além disso, quando a gente lê uma passagem bíblica, busca em Deus sabedoria para entendê-la, né? Direção de Deus para aplicar isso na nossa vida, a gente pode ler essa mesma passagem outras vezes, porque a gente vai começar a refletir por um outro ponto de vista e a gente pode aprender mais e pode até transformar a nossa vida de uma outra maneira. Por que eu estou falando isso? Eu não sei quantos de vocês assistiram a transmissão na quarta-feira, e eu estou falando sobre a transmissão porque aqui no presencial a gente estava em bem pequeno número, né? Quarta-feira. Mas hoje, na quarta-feira, a gente fez um estudo, uma reflexão a respeito da vida do profeta Elias e aplicou, né, essa reflexão num aspecto bastante delicado e bastante interessante da nossa vida. Hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão também em cima da vida do profeta Elias e focado num outro aspecto. Então, para quem estava aqui na quarta-feira ou para quem assistiu a transmissão, essa introdução é a mesma, porque a história é a mesma, é a história do profeta Elias. Mas eu vou repeti-la para quem por acaso não assistiu ou não estava aqui na quarta-feira. Mas eu quero chegar no ponto principal, que é uma reflexão muito interessante a respeito da vida do profeta Elias, que diz respeito a escolher ouvir a voz de Deus e sair da caverna. Isso é muito importante e a gente pode refletir bastante sobre isso. Bom, sobre o profeta Elias, eu gosto de dizer que eu tenho comigo que ele é um homem que teve muita intimidade com Deus. Foi um homem que teve muita fé, teve muita intimidade com Deus. A história do profeta Elias está registrada nos livros de 1ª e 2ª Reis, mais exatamente a partir do capítulo 17 de 1ª Reis. Depois eu convido vocês a lerem em casa essa história, porque ela é muito bonita e é fantástica. Tem muitos ensinamentos lá. Nós vamos refletir hoje só sobre alguns aspectos. Esse profeta ele viveu antes da vinda de Jesus, né? Esse profeta ele praticamente fez todos os milagres que outros homens de Deus fizeram na Bíblia, ele fez na vida dele. Ele abriu o Rio Jordão, passou no seco, ele ressuscitou mortos, ele fez milagre da multiplicação, fez profecia, foi alimentado por pássaros. A história dele é impressionante, assim, é fantástica. E aí a gente fica pensando, nossa, um homem de Deus desse jeito, com tamanha intimidade com Deus, a gente olha e pensa assim, nossa, é uma figura que é só de admiração. Mas se a gente olha a história dele com calma e com paciência e reflete em cada passo, nós vamos ver que existem passagens da vida de Elias que são semelhantes a passagens da nossa vida. E a gente precisa refletir nesses aspectos, nos aspectos nos quais a gente pode comparar a nossa vida com a vida de Elias, tá? E a gente vai chegar lá. Bom, antes, e só para lembrar do que eu refleti na quarta-feira, a gente precisa lembrar do seguinte: buscar ter intimidade com Deus é muito importante. A gente precisa buscar ter intimidade com Deus no nosso dia a dia. Intimidade é proximidade. Então a gente tem que orar, tem que estar em estado de oração, tem que conversar com Deus, tem que se abrir para Deus e estar pronto e buscar sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. E mais do que ouvir a palavra de Deus, que a gente precisa escolher ouvir a palavra de Deus, a gente tem que ter atitude para seguir a direção que Deus nos der. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco também. Bom, a gente precisa buscar ter intimidade com Deus. Muito bom. Só que ter intimidade com Deus
não vai nos blindar contra dificuldades. Ter intimidade com Deus não quer dizer que sua vida vai ser um mar de rosas. Nós todos passamos por dificuldades, os homens da Bíblia, homens e mulheres da Bíblia, não foram diferentes, também passaram por dificuldade. Qual que é o ponto? Quando a gente tem intimidade com Deus, quando a gente escolhe ouvir a voz de Deus, a gente tem uma direção a seguir. A voz de Deus nos dá direção no meio da dificuldade. E é isso que a gente tem que buscar. Lembra da analogia do mapa? O mapa nos mostra um caminho, né? O mapa não nos carrega, ele nos mostra uma direção. A palavra de Deus, a voz de Deus na nossa vida é a mesma coisa. Ela nos mostra uma direção, mas ela não vai carregar você. Você tem que marchar, tem que caminhar, né? Bom, então vamos refletir sobre algumas passagens da vida de Elias e algumas passagens que estão concentradas ali logo no início da história dele, né? Em 1 Reis 17, 18, 19. Em 1 Reis 17, já começa a história de Elias no versículo 1, falando assim: Elias lançou uma palavra contra o rei Acabe, dizendo que não ia ter chuva, não ia cair uma gota de orvalho na terra, enquanto ele não desse uma palavra de que choveria. Naturalmente, ele não estava falando que ele ia dar uma palavra, que Deus ia avisá-lo de quando fosse chover. E olha só, já começa a história de Elias desse ponto. Não está falando antes que Deus tocou no coração de Elias, Elias estava orando e Deus falou com ele. A gente pressupõe que isso aconteceu, por quê? Porque Elias era um profeta, um homem escolhido de Deus, um ungido de Deus para aquilo, e tudo o que aconteceu depois nos leva a crer que ele já fez isso pela orientação de Deus. Por que a gente pode crer isso? Assim que ele foi lá e lançou essa palavra contra o rei Acabe, dizendo que não iria... É rei Acabe, né? Toda hora eu falo Acade, mas é Acabe. Quando ele disse que não iria chover, imediatamente veio a voz de Deus para Elias e disse: foge, sai daqui, vai para o leste e se esconde. E aí o que aconteceu? A voz de Deus disse para ele: você vai beber água do riacho e eu vou mandar pássaros para te alimentar. Primeira coisa que a gente pode refletir nessa passagem são 2 pontos muito importantes, até mais se a gente parar para refletir. Primeiro, a gente tem que escolher ouvir a voz de Deus e tomar a atitude de segui-la. Segundo, quando você ouvir a voz de Deus na sua vida e seguir a direção que Deus mostrar no seu coração, pessoas vão se levantar contra você. Pessoas vão se colocar no seu caminho como forma de dificuldade na sua trajetória. Mas o que é o ponto mais importante? Se você estiver ouvindo a voz de Deus, Deus vai te sustentar por todo o caminho. Deus falou para Elias ir lá dar aquela palavra para o rei Acabe. Naturalmente, aquele rei deve ter o quê? Se irado, né? Deus falou para Elias: vai para o leste, se esconde, que eu vou te dar água para beber e vou mandar os pássaros te alimentar. Então Deus sabia que ele estava sendo obediente e Deus ia guardá-lo. E a gente tem que refletir no seguinte: nossa, aquele rei era tão poderoso que Deus teve que mandar Elias para outro caminho, para outro lugar? Lógico que não. Deus poderia proteger Elias em qualquer lugar, de qualquer coisa. Só que o propósito de Deus na vida de Elias envolvia ele percorrer outros caminhos diferentes de ficar ali naquele momento. Então ele não foi, Deus não mandou ele fugir simplesmente porque não poderia protegê-lo. É porque Deus queria que ele passasse por outros caminhos, né? E aí na Bíblia a gente tem que nesses outros caminhos, ele ficou nesse riacho tomando água do rio e sendo alimentado pelos corvos, até que o rio secou, porque a seca durou 3 anos, né? O rio secou, depois ele foi embora, conheceu a viúva de Sarepta, fez o azeite e a farinha dela transbordar, fez o filho dela ressuscitar, o filho dela havia morrido. Então tinha um propósito nesse caminho que Elias seguiu, né? Não foi à toa, não foi fugir por fugir, certo? E resumindo, a gente pode ver o seguinte: teve 3 anos de seca. 3 anos de seca. É tenso um negócio desse. A Alexânia viajou para Rio Verde e ela foi de carro, eu fiquei de bike, né? Eu gosto muito de andar de bicicleta, não é nenhum sacrifício. Mas eu estava descendo na avenida ali, eu tomei uns pingos de chuva no rosto,
meu coração encheu de alegria, porque eu pensei, vai chover, né? E a gente está alguns meses sem chuva, né? Imagina 3 anos sem chuva. É horrível, é uma situação desesperadora, né? E aí o que aconteceu? A voz de Deus falou com Elias e disse, se apresente para o rei Acabe, porque eu vou mandar chuva de novo. E aí o Elias foi, e o que ele já falou para o rei? Falou assim, ó, a seca que está tendo aqui nessa terra, no meio do povo de Israel, é por sua culpa. Porque era um rei idólatra, eles tinham criado, né, vários deuses, tinham os profetas de Baal, os profetas de Azerá, né? Então eles estavam adorando outros deuses, estavam cometendo idolatria, né? E Elias falou para o rei, falou assim, olha, essa seca é sua culpa, porque vocês são idólatras, e isso é um castigo, né? E aí ele fez um desafio para restaurar a fé do povo no Deus verdadeiro e mostrar que aquela idolatria não levava a nada. Qual foi o desafio que Elias fez? Ele desafiou os profetas de Baal e os profetas de Azerá, que eram 850, somando tudo, né? O desafio era o seguinte, colocaram 2 ofertas de sacrifício, a oferta de sacrifício era um animal, né? Um carneiro. E aí, aquela oferta de sacrifício teria que ser incendiada de forma sobrenatural. Então, cada um ia orar ao seu Deus e ia ter que pedir para que o Deus fizesse aquela oferta de sacrifício ser incendiada. E aí na Bíblia diz que os profetas de Baal e de Azerá ficaram horas e horas e horas, né, fazendo lá o que eles faziam, que eu não sei o que era, pedindo que aquela oferta pegasse fogo e naturalmente nada aconteceu. Por quê? Porque eles serviam um Deus de barro, um Deus que não existe, né? E aí, hoje eu estava rindo sozinho em casa, né? O pessoal na faculdade me chama muito de professor das piadas ruins, né? Elias era um cara muito zoeiro. Era um cara zoeiro pra caramba. Por quê? Ele falou para os profetas de Baal que eles estavam gritando baixo. Ele falou, cadê o Deus de vocês? Ele está dormindo? Ele falou, será que o Deus de vocês está viajando? Ele falou, grita mais alto porque ele não está ouvindo. Isso está na Bíblia, pode procurar lá. Ele zombou dos profetas de Baal. Naturalmente ele também está virado e queria provocá-los, né? E aí na Bíblia diz que Elias consertou o altar. Oh, muito obrigado, irmão. Elias consertou o altar de Deus, colocou pedras novamente no altar, montou o altar, pediu para que jogassem água sobre aquela oferta de sacrifício. Foram 4 vezes para jogar 3 jarras de água, então encheu de água lá. Na Bíblia diz que tinha umas valetas ao redor, aquelas valetas se encheram de água. Elias clamou a Deus e Deus respondeu mandando fogo do céu. Olha só o que diz a Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. Então o fogo do Senhor caiu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água na valeta. Elias clamou e o fogo desceu. Deus respondeu imediatamente. Deus mandou fogo que consumiu as pedras daquele altar que ele tinha montado. Então a resposta de Deus foi imediata e indiscutivelmente forte, né? Naquele momento a Bíblia diz que Elias deu ordem então para que os profetas de Baal e Azerá fossem mortos. E aqui começa a ficar interessante a história. Aí você fala assim, aqui começa a ficar interessante porque já desceu fogo do céu, não é o suficiente? É porque daqui para frente começa o aspecto em que a gente pode comparar a nossa vida à vida de Elias. Até esse ponto, eu não sou capaz de comparar a minha vida à vida de Elias, porque eu ainda não tive essa experiência sobrenatural de orar e ver o fogo descer do céu. Se alguém teve, parabéns, gostaria de ouvir esse testemunho um dia. Mas eu não tive. Só que o que vai acontecer daqui para frente, acontece na nossa vida. Muitas vezes no mesmo dia, aliás. E o que é? Na Bíblia diz o seguinte, a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, o que aconteceu com ela? Ela foi informada de que Elias tinha orado a Deus, o fogo desceu e ele deu ordem para que os profetas fossem mortos. Ela ficou naturalmente irada, porque os profetas que serviam a ela foram mortos. E o que ela fez? Ela mandou uma mensagem de ameaça para Elias. Em 1 Reis, capítulo 19, verso 2, está escrito assim: Por isso, Jezabel
mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe, ó as palavras dela, que os deuses me castiguem com todo o rigor, caso amanhã, nesta hora, eu não faça com a sua vida o que você fez com a deles. E no versículo seguinte, 1 Reis 19:3, já começa assim, Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Ele teve tanto medo que ele foi para o deserto, no deserto ele orou para Deus tirar a vida dele. Ele orou pedindo para Deus a morte. Olha só a intensidade do medo que ele sentiu. E aí, é nesse ponto que a gente pode fazer um paralelo entre a nossa vida e a vida de Elias. Elias foi um homem que teve uma intimidade com Deus absurda, incomparavelmente maior do que a que eu imagino que eu tenho, porque as obras que ele fez são impressionantes, né? Só que esse homem era um ser humano, assim como nós. E como um ser humano, ele também era falho. E qual que foi a falha de Elias naquele momento? Ele ouviu uma voz que não era a voz de Deus. Qual voz ele escolheu dar ouvidos? A voz de ameaça daquela rainha contra ele. Na Bíblia, não consta que Elias orou e Deus não respondeu. Não consta que Elias orou e falou, meu Deus, e agora? Recebi essa ameaça, o que é que eu vou fazer? E Deus ficou em silêncio. Não consta. O que que na Bíblia mostra? Que a rainha fez uma ameaça contra ele, no versículo seguinte, ele se encheu de medo e fugiu. E isso acontece muito na nossa vida. Todos os dias, se brincar, a gente ouve palavras negativas a nosso respeito. Talvez não uma ameaça de morte, mas uma ameaça que tenta matar os nossos sonhos, tenta matar a nossa esperança, tenta matar a nossa vontade de conquistar coisas melhores. Todos os dias a gente ouve esse tipo de palavra. E o que geralmente a gente faz? Aceita essas palavras e escolhe dar ouvidos a essas palavras negativas, ao invés de ouvir o que Deus tem a dizer para nós. Todos os dias a gente passa por isso. Algumas pessoas mais, outras menos, cada uma na sua vida e de uma forma diferente. Mas todos nós passamos por isso. E aí eu estava pensando, né? E eu fiz uma analogia interessante. Comigo, eu achei interessante, né? Os jovens aqui estão acostumados com rádio digital. Você bate uma tecla lá e aí ele procura uma estação, né? Seleciona a estação para você. O pessoal que é jovem como eu, lembra dos rádios que tinha aquele seletor de frequência, né? Quem lembra, sim ou não? Não precisa levantar a mão não, pessoal, não precisa se identificar não. O que acontece naqueles rádios? Quando você quer selecionar uma rádio, você tem que ficar lá mexendo no seletor, e aí fica aquela chiadeira danada, e quando você acha a frequência de uma rádio, você consegue ouvi-la com qualidade, sim ou não? Sim. É possível, num rádio daqueles, eu colocar na sequência, na frequência de uma determinada rádio, e ouvir 2 ou 3 rádios ao mesmo tempo? Não. Por quê? Porque cada rádio atua numa frequência. E aí quando eu seleciono uma, eu estou escolhendo ouvir aquela, ao invés de ouvir todas as outras. E assim é com o nosso coração. Quando a gente seleciona qualquer voz que não seja a voz de Deus, a gente escolhe ouvir aquela voz ao invés de outras. E aí, eu descobri um negócio semana passada que eu achei muito interessante. Eu estava lendo e escrevendo um post lá para o Instagram, um perfil que eu tenho, e eu descobri um negócio chamado ondas binaurais. O que são as ondas binaurais? Nosso ouvido, a gente tem 2 ouvidos, né? 2 canais de entrada. Só que o nosso cérebro é um só. E dentro do cérebro, ele só processa uma entrada de som, de áudio. E aí você sabe o que acontece? As ondas binaurais são quando você ouve uma frequência no ouvido direito e ouve outra frequência no ouvido esquerdo, o que o seu cérebro processa é a diferença das duas. Não é a mais forte, não é a que tem maior intensidade, é a diferença das duas. Então o que o seu cérebro processa é como se fosse um ruído.
Entra um som aqui, entra outro aqui, o seu cérebro vê a diferença das duas e é isso que você ouve. Por isso que quando a gente vai ouvir um som e só tem o louvor tocando, você está ouvindo esse som nos seus dois ouvidos e você ouve perfeitamente. E aí, na medicina, na ciência, o pessoal já descobriu que diferentes diferenças entre as frequências que entram no nosso ouvido provocam diferentes respostas no nosso cérebro. Isso é muito legal, é muito interessante. Mas o que isso faz a gente entender? Não dá para ouvir a voz de Deus e a voz de qualquer outra pessoa ao mesmo tempo. No máximo o que vai sobrar é um ruído, mas eu não vou entender nenhum e nem outro. E aí é o momento onde a gente tem confusão e medo, porque eu não sei o que eu ouço e como resultado eu tenho ruído. Ah não, mas eu quero escolher ouvir então a voz que está no meu coração, mas a voz do meu coração está me jogando para baixo. Você está selecionando a rádio errada, está selecionando a frequência errada. Às vezes, não são palavras que são lançadas sobre nós, às vezes é uma tristeza que brota no nosso coração. É o inimigo lançando alguma coisa para te atrapalhar. Uma tristeza, uma ansiedade, um desespero, enfim. Qualquer pensamento ruim que brota na nossa mente é o inimigo agindo sobre nós. E a gente tem que lutar contra isso. Esses dias até no culto de jovens eu comentei, tem uma frase que eu li que eu acho muito interessante, que diz o seguinte: pensamentos são como pássaros. A gente não pode evitar que um pássaro voe sobre a nossa cabeça. Assim são os pensamentos. Pensamentos vêm e vão. Se eu para falar para você agora, não pense no elefante. Pum, pensei no elefante. Porque o seu cérebro processa o elefante, ele não processa a palavra não. Processa elefante. Então, pensamentos vêm e vão. Só que, assim como eu não posso impedir pássaros de voar sobre a minha cabeça, eu posso impedir que os pássaros construam ninho na minha cabeça. Pensamentos vêm e vão, mas eu posso escolher quais pensamentos alimentar. Pensamentos ruins vêm na nossa cabeça todo o tempo, o dia inteiro. Mas qual pensamento você vai alimentar? Pensamento ruim veio, coloca seu pensamento em Deus. Busque em oração, né? Busque em Deus vencer isso. Às vezes não, na maior parte do tempo a gente não tem nem força e nem sabedoria para vencer as dificuldades que se impõem na nossa vida. A gente tem que buscar em quem? Em Deus. E aí nessa passagem aqui, de Elias sentir tanto medo, o que eu entendi e que eu gostaria de compartilhar com vocês é o seguinte: o medo é natural, mas Deus age no sobrenatural. Então, o medo é natural sentir. Dependendo da situação, a gente sente medo. Só que Deus age no sobrenatural. Deus age quando a gente não pode fazer mais nada. Quando o medo te impede de fazer qualquer coisa, quem que vai agir? Deus. Mas Deus vai agir de que forma? Falando no seu coração. E o que você pode fazer? Escolher ouvir a Deus e tomar a atitude de seguir a direção que a voz dele te der, né? Bom, outro ponto ainda que eu anotei aqui, que eu acho interessante a gente lembrar, que Elias escolheu dar ouvidos à voz de ameaça de alguém que tinha ele como inimigo. A rainha Jezabel estava caçando os profetas, já tinha matado praticamente todos os profetas, estava caçando Elias para matá-lo, né? Na nossa vida, a gente vai receber palavras de morte, palavras ruins, de muita gente. Mas nem sempre a gente vai receber palavras ruins de inimigos. Às vezes pessoas queridas, pessoas que a gente admira, pessoas em quem a gente se inspira, vão lançar palavras negativas contra nós. E não vou nem dizer que é intenção ou sem intenção, mas a gente tem que lembrar que eu preciso escolher ouvir a voz de Deus. Porque às vezes do mesmo jeito que alguém querida por mim lança para mim uma palavra que mata meu sonho, num momento de ira, num momento de raiva, num momento em que eu falo sem pensar, se a gente quiser usar assim, eu também lanço palavras que matam os sonhos dos outros. Alguém vem me contar uma ideia, um plano, qualquer coisa, e eu jogo um balde de água fria. Eu estou matando o sonho de alguém, estou lançando uma palavra de morte sobre um sonho que ele está alimentando. Então todos nós precisamos ter esse cuidado para escolher ouvir a palavra de Deus, mas antes disso, para que nós não sejamos usados para lançar palavras de morte sobre os outros. A gente precisa ter esse cuidado todos os dias. Ah, mas então eu tenho que ficar vigiando tudo que eu falo? Sim,
Porque quando a gente fala alguma coisa, pode ter um impacto na vida do outro que a gente não pode nem imaginar. Às vezes você fica naquela, mas eu não falei com essa intenção. Mas a gente precisa ter sensibilidade e escolher as palavras na hora de falar. Não é uma questão de falsidade, é uma questão de sensibilidade. Escolher as palavras para falar, né? E para evitar que a gente seja usado como uma ferramenta tão má na vida das pessoas, que isso pode acontecer. Bom, e aí o que a gente pode ver, continuando essa história de Elias, Elias fugiu para o deserto, sem falar com Deus, segundo a Bíblia, né? E a gente acredita nisso, porque ele fugiu. Deus, na Bíblia, não está falando que Deus ficou em silêncio em algum momento, só falou que ele fugiu, falou nem que ele procurou falar com Deus, né? E aí ele orou, ele se escondeu embaixo de um pé de árvore lá, que agora eu não lembro o nome, e pediu a morte. E aí ele dormiu. E olha só como que é impressionante. Deus estava com ele todo o tempo. Ele dormiu e ele acordou, ele foi acordado por um anjo, que deu comida e água para ele. Ele foi alimentado por um anjo. O cara já tinha sido alimentado por pássaros, agora ele foi alimentado por um anjo. E o anjo deu comida para ele e falou assim, ó, come e bebe, porque a sua jornada é longa. Então você vai andar muito. E aí o que aconteceu? Ele andou por 40 dias e 40 noites. Ele fala que ele viajou, né? Não sei se ele foi a pé ou a cavalo ou de jumento, mas ele viajou por 40 dias e 40 noites. Então ele estava, ó, animado para fugir. Quando fechou 40 dias e 40 noites, ele chegou lá no Monte Horebe, o Monte de Deus, e diz que ele entrou numa caverna e se escondeu lá. E aí, a voz de Deus foi até Elias, Deus que estava sustentando ele todo esse tempo. A voz de Deus foi até Elias e perguntou o que para ele? Elias, o que você está fazendo aqui? O anjo falou para ele assim, come e bebe porque sua jornada é longa. E ele andou, dia e noite sem parar. Quando ele chegou no monte, ele entrou na caverna e escondeu. Não tem menção à orientação de Deus para que ele se escondesse na caverna. Não tinha. Acho que ele se sentiu cansado, ou sentiu que era a hora, e ele parou. E aí a voz de Deus foi até ele e disse o quê? Elias, o que você está fazendo aqui? E aí a gente pode refletir sobre um outro aspecto interessante também. É lógico que Deus conhecia o coração de Elias. É lógico que Deus já sabia que Elias estava fugindo com medo. Ele estava fugindo para quê? Para tentar salvar a própria vida na mente dele. Porque ele estava com muito medo por ter acreditado, deixado aquela voz de ameaça tomar o coração dele. É lógico que Deus sabia disso. Deus já tinha mandado o anjo alimentá-lo, já tinha mandado ele caminhar muito, né? Já tinha preparado ele para aquela jornada. Mas Deus fez o quê? Perguntou para ele. Elias, o que você está fazendo aqui? E aí Elias falou, Senhor, eu estou com medo. Já mataram todos os seus profetas, eu sou o último e eles vão me matar também. E aí Deus falou para ele mais uma vez, Elias, sai para fora da caverna que a presença do Senhor vai passar. Que o Senhor vai passar por aqui. E aí mais uma reflexão importante. A caverna é onde a gente se esconde. Quando a gente sente muito medo, quando a gente fica desamparado, e esse desamparado é justamente por tentar resolver as coisas com a nossa força, né? Esse é o desamparo a que eu me refiro. Porque Deus não nos desampara nunca. Ele está sempre disposto a nos ajudar e a nos atender, mas a gente tem que buscá-lo, né? Elias estava se sentindo desamparado, ele estava com medo, ele escondeu na caverna. E assim somos todos nós, cada um tem suas cavernas. Tristeza, ansiedade, depressão, vícios, são cavernas onde a gente se esconde. São cavernas onde a gente se esconde dos nossos problemas e também de Deus. Por quê? Porque se eu estou com tanto medo daquele problema e não estou nem indo buscar a presença de Deus para resolver, então eu também estou me escondendo de Deus. Só que Deus está conosco em todo lugar. Não importa a caverna onde você está tentando se esconder, Deus está com você. Só que, o que é o detalhe? Você precisa escolher ouvir a voz de Deus. E tem um passo adicional. Deus falou o que para Elias nesse momento? Deus perguntou, o que você está fazendo aqui? Pediu para Elias falar. Senhor, eu estou com medo. Senhor, me ajuda. Já mataram os outros, vão me matar também. Foi isso que Deus fez. Deus pediu para Elias falar.
E aí tem um passo adicional que é, Deus falou para Elias, sai da caverna. Deus poderia muito bem ter trasladado Elias da caverna para a porta da caverna, ter trasladado Elias da caverna para onde quer que fosse. Mas Deus falou o que para Elias? Sai da caverna. Existem coisas que a gente tem que fazer com as nossas pernas. Tem passos que a gente tem que dar com as nossas pernas. Então sair da caverna é uma atitude que a gente tem que tomar. Sair da caverna quer dizer escolher ouvir a direção de Deus. E escolher seguir a direção de Deus na nossa vida. Isso é sair da caverna. E aí talvez alguém pode falar, mas a minha caverna é muito profunda, é muito difícil, eu não consigo sair sozinho. Eu não sei qual é a sua caverna, assim como vocês não sabem quais são as minhas. Mas Deus pode nos tirar de qualquer uma, porque Ele está lá conosco. Deus não vai mandar uma corda para te tirar, Ele está lá com você. Ele sai de lá com você. Então a gente tem que lembrar disso, Deus está conosco em todo lugar. Só que você tem que ter atitude, a gente tem que ter ação, né? E isso é muito importante. E aí, já caminhando para o fim, eu achei linda essa passagem aqui, que fala que quando Deus falou para ele sair da caverna, e ele saiu. E aí, Deus falou para ele, sai da caverna, porque o Senhor vai passar aqui. Para quê? Qual que era a mensagem que eu acredito que Deus falou para ele? Sai da caverna, que você vai ver que eu estou com você. Você vai sentir que eu estou com você. Deus poderia ter se manifestado para ele dentro da caverna, porque vocês vão ver como que Deus falou com ele. Deus poderia ter se manifestado para ele dentro da caverna, mas Deus queria a atitude dele para sair. E ao sair, Deus mostrou que estava com ele. E aí olha que linda essa passagem. Quando ele saiu da caverna, teve um vento forte, teve um terremoto e fogo desceu do céu. Vento forte, terremoto e fogo descendo do céu. São coisas que deixaria, acho que todos nós, espantados e maravilhados. Nossa, ó Deus aqui. Só que ele diz que Deus não estava em nenhuma dessas coisas. E aí ele sentiu a presença de Deus na onde? Na brisa que tocou o rosto dele. Então nós vamos sentir a presença de Deus na nossa vida nas coisas sutis. E isso é interessante também, porque eu não sei vocês, mas parece que é natural para mim quando a gente fala assim, Deus, fala comigo. O que a gente espera? Um trovão, a gente espera uma coisa barulhenta, espera algo muito forte, porque é Deus falando comigo. Tem que ser um sinal assim espetacular, porque é Deus falando comigo. Só que Deus fala com cada um aqui de uma maneira muito especial e de uma maneira muito sutil. Deus vai falar com você no seu íntimo, no seu coração, de uma maneira muito sutil. E a gente só precisa buscar em Deus sensibilidade para ouvir a voz de Deus. E aí a gente tendo sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a gente vai ter que ter atitude para seguir a direção que Deus nos mostra. Isso é muito importante. E, bom, o que mais que eu ia falar aqui para vocês? Uma outra coisa que é importante, é interessante a gente lembrar, né? Antes de finalizar. A palavra da rainha, e essa é uma reflexão que eu vi esses dias, num vídeo no YouTube, então recomendo que vocês leiam a Bíblia, estudem e busquem orientação na internet, com pessoas que vocês acham que entendem mais a Bíblia do que vocês. Eu tenho assistido muitas pregações e a gente aprende muito, né? A gente tem que pedir a Deus também sensibilidade para identificar as palavras que estão somando na nossa vida, que vão agregar, né? Mas eu ouvi uma reflexão essa semana que eu achei interessante, eu lembrei para compartilhar com vocês essa noite. A palavra de morte da rainha Jezabel sobre Elias dizia o quê? Eu vou te matar em 24 horas. Se eu não te matar em 24 horas, os deuses lá vão me castigar. 24 horas. Elias morreu quantos anos depois disso? Isso é forte. 10 anos depois? 24 anos depois? Elias nunca morreu. Elias foi transladado. A palavra daquela rainha contra ele não se cumpriu nunca, porque Deus mandou um carro de fogo e buscou Elias. Olha a intimidade de Elias com Deus e olha o quanto Deus amava aquele homem.
nem deixou ele passar pela morte. Deus mandou um carro de fogo que buscou ele. Então, o que é muito forte para a gente refletir sobre isso? Qualquer palavra que não seja da voz de Deus na sua vida, não vai acontecer. Nenhuma palavra de morte que for lançada sobre você tem poder para se tornar real na sua vida. Por quê? Porque a vontade de Deus prevalece sobre qualquer coisa. Se a gente buscar ouvir a voz de Deus, buscar atitude, desenvolver atitude para seguir a voz de Deus, a direção que Deus nos dá, nós vamos alcançar o propósito de Deus na nossa vida. E na Bíblia diz que os sonhos de Deus são muito maiores do que os nossos, né? Na Bíblia diz, buscai o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. A gente tem tantas orientações na Bíblia sobre o que fazer, sobre como proceder, e às vezes a gente fica em dúvida, às vezes a gente tenta fazer as coisas por conta própria, mas o caminho é simples, a receita é simples. A gente precisa escolher ouvir a voz de Deus. Pessoal, escolher ouvir a voz de Deus é bonito de falar. A gente falando assim, refletindo sobre a vida de Elias ou sobre qualquer um dos homens e mulheres da Bíblia, é bonito de falar. Escolha ouvir a voz de Deus. É difícil. É difícil. Um homem que teve tamanha intimidade com Deus, teve medo. Quem sou eu para não ter medo? Quem somos nós para não ter medo? Então, o medo é natural. O agir de Deus é sobrenatural. O medo vai bater na sua porta todo santo dia. Só que a gente tem que escolher ouvir a voz de Deus. Não é fácil. E como que a gente consegue? Buscando intimidade com Deus. Buscando em oração. Na Bíblia está escrito, tudo que pedirdes em oração, se crerdes, vocês receberão, vós recebereis. Então a gente tem que buscar em oração intimidade com Deus, presença de Deus, sensibilidade para ouvir a palavra de Deus. E a partir daí, atitude para seguir essa direção. Então a gente precisa, é muito importante ler a Bíblia, demais. Indiscutivelmente, a gente tem que ler a Bíblia. Mas lembre, mais importante do que ler a Bíblia 10 vezes é ler e aplicar na sua vida. Leia e peça direção de Deus para que você consiga aplicá-la. Lembra do mapa. A Bíblia te dá a direção, mas ela não te carrega. Nós precisamos levantar e marchar. Lembra do rádio. A gente, cada dia, em cada momento do nosso dia, a gente escolhe qual frequência eu quero ouvir. Qual frequência eu vou dar, vou sintonizar meu rádio para ouvir hoje? As palavras negativas que lançam sobre mim ou o que Deus está falando sobre mim? E a gente tem que ter cuidado também, porque às vezes as palavras positivas, né, os elogios, às vezes inflam o nosso ego e o nosso ego pode nos dar uma rasteira depois. Então a gente tem que ter cuidado com isso sempre. A gente tem que escolher sintonizar em que voz? Na voz de Deus. Irmãos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Mais uma reflexão sobre a história do profeta Elias, né? De que um homem com tamanha intimidade com Deus, além disso, ou antes disso, era um ser humano e era falho. E nós também somos seres humanos e falhos, mas Deus nos ama mesmo assim e Ele está conosco todo o tempo. A gente precisa buscar ouvir a palavra de Deus e ter atitude de seguir a direção que Deus vai nos dar. Eu não sei qual é a caverna que você está se escondendo. Qual é a caverna da sua vida? E eu também não preciso saber. Isso é intimidade sua com Deus. Mas lembre-se que Deus está lá com você. E se você buscar a direção na palavra dele, você vai caminhar em direção à saída e ele vai te mostrar que está com você todo o tempo. Tá bom? Vamos ficar de pé e fazer uma oração para a gente encerrar? Meu Deus, em nome do seu Filho amado Jesus, nós agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade, por esse momento de comunhão, por essa palavra que o Senhor nos trouxe essa noite. Que essa palavra, meu Pai, seja como semente, meu Deus, e o nosso coração seja como terra fértil. Que essa palavra venha frutificar nos nossos corações e na nossa vida. Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, que
Que o Senhor nos ajude a enxergar a sua presença junto de nós todos os dias. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a ter sensibilidade para ouvir a palavra do Senhor, para ouvir a sua voz falando conosco. Todos nós somos falhos, somos fracos, somos pecadores, mas o Senhor nos ama mesmo assim e todos os dias está disposto a nos ajudar. Nós sabemos que o Senhor está conosco todos os dias e não importa em que caverna a gente tente se esconder. Que o Senhor nos dê direção, meu Pai. Que o Senhor nos mostre a saída e nos dê força para caminhar em direção a ela e perceber que o Senhor está conosco todo o tempo. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na luta contra esse vírus que assola todo o mundo, nós sabemos que o Senhor está conosco todo o tempo e todas as coisas têm um propósito de acordo com os planos do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor prepare para nós uma semana de luta e de vitória. Que o Senhor nos guarde por onde quer que nós andemos. O Senhor guarde os nossos familiares, guarde todas as famílias que estão aqui representadas. Abençoe e guarde todos os irmãos que porventura não puderam estar conosco essa noite. Abençoe lá o pastor Robson e os pais dele. Abençoe a minha esposa e a família dela. Abençoe os meus familiares. Todos os nossos familiares, nossos amigos, nossos entes queridos. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa cidade, do nosso estado e do país e do mundo. Que a gente possa vencer essa pandemia e esse mal que tem assolado todo o mundo, meu Deus. Em nome do seu Filho amado Jesus, nós colocamos a nossa vida nas suas mãos e te agradecemos por isso. Em nome do seu Filho amado Jesus, amém.